4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Acidente na rodovia do Contorno envolvendo 2 caminhões e 2 carros deixa feridos. Também Dia do Consumidor. O consumidor brasileiro está educado devidamente para fazer valer o seu direito? Cauê Macris é reeleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Replan confirma primeira etapa da estação de tratamento do esgoto em atividade até agosto. João Mori vai voltar como interventor do Marília Atlético Clube? Daqui a pouco você vai saber por quê. O Dia do Sono. Você dorme bem? Dicas importantes para se ter um sono tranquilo e, é claro, o sono faz muito bem e é necessário para a saúde. Clássico entre São Paulo e Palmeiras neste sábado pelo Paulistão é destaque no futebol. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Uma data que não pode passar em branco. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor, é um dia mundial do consumidor. E o consumidor brasileiro está devidamente educado para fazer valer o seu direito? Confira as dicas. Todo consumidor tem direitos básicos. Esta é uma lei que você precisa conhecer. Proteção da vida e da saúde. Se o produto colocar em risco a sua saúde ou segurança, você deve ser alertado. Preste atenção na embalagem ou no manual. Educação para consumo. Ao descobrir que um produto que está no mercado prejudica a saúde, o fornecedor deve alertar você para o perigo. Outras providências. Trocar os produtos já vendidos ou reembolsar o consumidor. Liberdade de escolha de produtos e serviços. A escolha do produto ou serviço é sua. Não aceite nenhuma imposição do fornecedor. Informação. Todo produto deve trazer informações claras sobre quantidade, peso, composição, preço, possíveis riscos e modo de usar. Proteção contra publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem o direito de exigir que o anúncio seja cumprido. Proteção contratual. Cláusulas não cumpridas ou prejudiciais ao consumidor podem ser anuladas ou modificadas por um juiz. O contrato deve ter letras de fácil leitura e linguagem simples. Indenização. Quando prejudicado, o consumidor tem o direito de ser indenizado. Facilitação da defesa dos direitos. Em certos casos, a sua denúncia é suficiente. Quem deve provar que não houve prejuízos é o fornecedor. Acesso à justiça. Recorrer à justiça é seu direito quando se sentir desrespeitado. Qualidade dos serviços públicos. Pela Constituição, todo cidadão tem direito a serviços públicos de boa qualidade e a um bom atendimento. Denuncie práticas abusivas aos órgãos de defesa do consumidor. TV Justiça, sempre atenta aos seus direitos. E aqui em Marília temos o Procon. Aliás, a procura tem aumentado cada vez mais no Procon, sinal que o consumidor realmente está sendo educado, treinado, preparado para fazer valer o seu direito. E além do Procon, existe em todo o Brasil o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. A advogada do IDEC dá importante dica para você, consumidor, nessa data de destaque.
Muitos consumidores têm realmente se empoderado e buscado seus direitos, mas muitos também, às vezes, pensam que uma situação, ele tem o direito naquela situação e não tem. Por isso que o IDEC trabalha com a educação para o consumo, para que ele possa realmente saber o que ele tem e o que não tem direito. Por exemplo, posso dar um exemplo que acontece muito, o direito de arrependimento. O que é o direito de arrependimento? Uma coisa que foi prevista pelo Código de Defesa do Consumidor e você compra pela internet, durante 7 dias você pode chegar aquele produto na sua casa e você olhou 7 dias, você comprou sem ter acesso ao produto, ou por telefone ou pela internet, você pode se arrepender e devolver este produto. Mas são compras feitas fora do estabelecimento comercial. Não é a mesma coisa de quando eu vou na loja, olho o produto, experimento o produto, tenho contato com o produto e depois falo não quero mais, que seria a troca. O fornecedor ele não é obrigado a trocar, ele pode trocar se estiver com defeito ou se tiver alguma coisa que o consumidor não viu, mas é diferente do direito de arrependimento. Então muitas vezes os consumidores confundem isso. Então muitas coisas ficam aí subentendidas. Uma outra questão que é importante a gente ressaltar também essas leis, elas não se aplicam aí do Código do Consumidor quando a venda é feita aí entre consumidor e consumidor, que a gente vê na internet, né? Essa é uma dúvida bastante... Se você compra num aplicativo, por exemplo, você não tem o costume de vender. Aí você tem um produto que você comprou, não quer usar mais e você vai vender este produto. Não é a sua atividade habitual a venda, então você não se qualifica como fornecedor. Então, você só está pegando o produto e repassando, mas você tem outra atividade, você é jornalista, você não está fazendo isso como sua atividade principal. Então, essa relação é uma relação civil, não é uma relação de consumo. Então, você tem que entender bem delimitado. O consumidor é fácil entender, aquele que está consumindo, que está comprando, mas quem é o fornecedor? O fornecedor é a pessoa que faz daquela venda habitual, com finalidade de lucro e habitual. Então, realmente é difícil, às vezes, entender. Se você compra no aplicativo de como a pessoa vender uma coisa que ela está vendendo esporadicamente, não é uma relação de consumo. Tem direito? Tem. É uma relação civil, mas não é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, em quais setores aí acontecem as maiores queixas de abusos? Olha, a gente, infelizmente, como você disse no começo na chamada, tem muitos retrocessos. Nós temos direitos que são direitos que fomos conquistados, mas eles não estão garantidos, eles podem ser violados a qualquer momento. O trabalho do IDEC e de outras instituições de defesa do consumidor é proteger isso. Nós temos um ranking que o IDEC faz levantamento, então todos os anos, nos últimos anos, plano de saúde tem sido que são os mais reclamados e que a gente tem recebido muitas reclamações, e é uma situação onde o consumidor ele é mais vulnerável do que normalmente ele é. Ele está numa situação de saúde, de problema de saúde, aí ele vai procurar a operadora de plano de saúde e aí é negado o atendimento. Então, muitas vezes, situações de operação, de cirurgia, a gente vê casos horríveis, assim, precisa fazer uma cirurgia, a gente vai fazer uma cirurgia parcial, mas o médico mandou fazer integral, por que você vai fazer parcial? Aí tem que entrar com a ação judicial, aí acaba movimentando o judiciário também e só faz atendimento depois que tem uma decisão judicial. Então, acho que plano de saúde é uma situação que aumenta a vulnerabilidade do consumidor, porque está envolvendo a saúde dele e a gente tem muitas negativas de atendimento. Que não pode passar em branco e aqui no 4 não está passando. Faça valer o seu direito. Mais uma matéria especial sobre o tema. Confira. Ser consumidor no Brasil não é fácil. Pagar as contas do mês e ainda ter dinheiro para gastar exige habilidade. Paga o cartão e vai lá e compra de novo. Aí no mês seguinte você paga, entendeu? Você ganha para gastar à noite, para comprar alguma coisa para a noite. Consigo devido ao meu planejamento financeiro. A demora na redução do desemprego e o achatamento da renda comprometem o poder de compra. E com o mercado consumidor interno prejudicado, a recuperação da economia ainda demora, com um PIB que custa a passar dos 2% de crescimento estimado. Sem o crescimento, o emprego não vem e assim gira uma roda que precisa ser interrompida. Quando o consumo vai mal, não tem como ter investimento em bens e serviços. Quando o consumo vai bem, quando o consumo existe a demanda por bens, por serviços, isso ativa toda a cadeia de oferta desses bens e serviços. A estimativa é que as vendas no varejo cresçam um pouco mais de 1% esse ano. Número baixo se comparado a 2017 e 2018. O desemprego de 12 milhões e 700 mil pessoas atrapalha, mas não é só isso. Quem trabalha também está descontente.
O salário mínimo de R$ 998 é a realidade mensal para 48 milhões de pessoas. Ele precisa pagar o transporte coletivo, a energia elétrica, o aluguel e corta na alimentação, no vestuário, no lazer, na cultura. Portanto, os cortes acabam não viabilizando dimensões do consumo, inclusive que são fundamentais para a qualidade de vida. Aí entra o governo, que precisa controlar a inflação, ajustar as contas públicas e investir. Potencial de investimento existe. Sempre nós estamos ouvindo aí de empresas, de dinheiro de fora, inclusive, e o Brasil tem muito por onde crescer. Aqui no estúdio, o nosso convidado especial, o comentarista, advogado João Fernandes Mori. Doutor João Mori, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, amigo telespectador. Noite chuvosa, daí a razão do meu atraso. Me desculpa, José. Estamos no horário. Dia do consumidor. A bela verdade é tanto quanto, para mim, o Dia dos Pais ou o Dia das Mães. Ou seja, todo dia é dia do consumidor. Todo dia é dia dos pais, todo dia é dia das mães. Dia do consumidor. Fazer o quê? Ou saber o quê? O que é ser um consumidor? É aquele que adquire, que compra, que mantém o comércio. E, por via indireta, a indústria, que é quem produz para que o comércio possa vender, para que alguém possa consumir. E esse consumidor, invariavelmente, somos nós, os consumidores. Temos muitos direitos, mas pouco respeitado. Muito pouco respeitado. Daí a razão, inclusive, amigo telespectador, de eu fazer um alerta, que aliás faço todos os dias para meus filhos. Não procure e nem se preocupe em conhecer as suas obrigações. Por quê? Porque as suas obrigações você vai ter sempre alguém cobrando. Se você esquecer de pagar a conta de energia elétrica, a conta de luz, a companhia vai cobrar e vai cortar. E se mantiver, vai negativar. Se você esquecer de pagar o DAE, a conta de água, vai ser cobrado. Se você esquecer de pagar uma duplicata, vai ser cobrado, vai ser protestado, vai ser negativado. Agora, e os seus direitos? Alguém se lembra de alertar e falar quais são? Não. Daí a razão de nós termos agora esses apagões constantes. E não há nenhum desconto em nossa conta por isso. Onde é que foi o direito do consumidor? Onde foi? Falta de água. Nós cobramos alguma coisa do DAE pela falta da água, a não ser criticar, lamentar? Não, deveríamos cobrar, fazer inclusive com que na conta mensal viessem descontados os dias do não fornecimento, proporcional. No comércio, a mesma coisa, porque existe inclusive, que me desculpe os comerciantes, não estou aqui generalizando e nem sendo leviano, que se vale de algumas propagandas enganosas, em detrimento de quem? Do consumidor. Aí cria-se Black Friday, desconto não sei o quê, desconto não sei quando, tudo ilusório. Tudo ilusório. O que deveria existir, isso sim, era um preço justo, compatível com o preço de compra pelo comerciante e com o lucro que deveria vir para manter as suas despesas e ter um ganho pelo capital que emprega. Afora isso, respeito ao consumidor é o que deveria existir em maior número, em maior quantidade e de uma forma efetiva e diária. Vamos respeitar o consumidor? Por quê? Porque sem o consumidor não existe comércio. Sem o comércio não existe indústria. Sem a indústria não existe emprego. E aí nós chegamos onde o Brasil está. Um país de 14 milhões de desempregados. Por quê? Porque não respeita os mínimos direitos do consumidor. Agora, adianta criar um código de defesa do consumidor? Eu te pergunto, adianta? Você, consumidor, já leu? Embora seja obrigado que todas as empresas do comércio tenham um à sua disposição, adianta ter um código à disposição de quem é leigo na matéria? Aliás, esse é um outro problema sério no Brasil. O que atrapalha o Brasil? Excesso de lei. Excesso de lei. Uma lei somente deveria reger a nós todos, que é a Constituição, e de uma forma menos complexa e extensiva como é a do Brasil. Nos Estados Unidos, segundo consta, não tem 10 artigos. Aqui nós temos 200, 300 artigos. Por quê? Agora, se não bastasse a Constituição, que já é extensa, e que é a lei maior, aí cria-se lei para tudo. Lei do idoso, lei da criança, lei do índio, lei do preto, lei do não sei o quê, lei do não sei quando, lei... Agora, a lei do assédio sexual, lei... mas tudo isso já não era crime antes? Ou tornou-se lei unicamente agora? Fraudar o consumidor, enganar o consumidor, tomar o dinheiro do consumidor, vender uma mercadoria não qualificada e que, por consequência, dá defeito e não devolver o dinheiro ou trocar a mercadoria, também não é crime? Então,
Dia do Consumidor. Vamos fazer com que nós, consumidor, façamos nos respeitar. De que forma? Brigando pelos nossos direitos. Quem tem que brigar somos nós. Está errado. Essa mercadoria não presta. Não está de acordo com aquilo que está mostrado na vitrine. A qualidade não é essa. Está mal feita, está mal costurada. Esse é um direito seu, telespectador, enquanto consumidor. É meu. Por isso que muitos dizem, o João Mário é muito briguento. É lógico que eu sou briguento. Briguento pelo quê? Por um ideal e por um direito. Não só meu, como também daqueles que me procuram enquanto advogado. Por quê? Porque as minhas obrigações tem sempre alguém cobrando. Eu não paguei a OAB, eu não posso comprar nem remédio na CASP, que é o órgão mantido pela OAB. Vocês sabiam disso? Não. Mas deveriam saber. Não posso comprar um livro. Não é dado o livro nem o remédio, é comprado. Agora, se eu estiver em atraso, eu não posso comprar. Se eu estiver em atraso, eu não posso nem contratar para trabalhar perante a Defensoria Pública ou para beneficiar aqueles que não têm condições de fazê-lo. Então, que direito que eu tenho junto à OAB? Nenhum, só a obrigação de pagar. E isso também acontece com todos nós enquanto consumidores, porque a gente só se acha consumidor daquilo que compra. Mas até de serviços que lhes são prestados, quando mal prestados, é um direito seu reclamar da qualidade. Então, Dia do Consumidor tem que ser todos os dias, notadamente em respeito por aqueles que exploram e vivem do consumidor como nós. Daqui a pouco, engavetamento deixa feridos na rodovia do Contorno. Justiça intervém no MAC e determina que João Mori volte a gerir o clube. Daqui a pouco ele vai explicar. Já, já.